Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, estamos aqui para nossas já costumeiras reflexões, através da página do Núcleo Assistencial Espírita André Luiz e do meu perfil pessoal no Facebook. Antes de iniciarmos as reflexões propriamente ditas, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho e aprendizado. Portanto, rogamos todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja. Desde o momento em que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, estabeleceu em O Livro dos Médiuns que todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esta razão, médium. E explicou a razão, o porquê dessa afirmação. E aí, passamos a entender de forma convincente que a mediunidade é uma questão da vida humana e uma das questões fundamentais da prática da mediunidade é exatamente a da formação dos médiuns. Porque quem é médium o é naturalmente. Ninguém constrói uma mediunidade depois que reencarna. Pode aprimorar, disciplinar, ter segurança. A criatura que tem tarefas mediúnicas no mundo, elas renascem com uma predisposição orgânica e psíquica para isso. Significa dizer que as pessoas que vêm para a Terra para o exercício da mediunidade, elas dispõem de um sistema neurológico e de um sistema psíquico que lhes permitem esse tipo de registro. Allan Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, nos esclarece que todos aqueles que têm uma faculdade de efeitos patente, com uma regularidade e com uma intensidade, esses precisam de uma organização apropriada. E vai dizer mais à frente, quando trata da questão moral do médium, com a afirmação de que a faculdade propriamente dita não depende do grau moral da criatura. Se o indivíduo reencarna com uma disposição orgânica para isso, ele poderá ser uma pessoa honesta ou não, digna ou não, virtuosa ou não, porém, portadora do canal aberto para a mediunidade. O que vai distinguir, então, a criatura do bem da criatura do mal ou do desequilíbrio é a orientação segura dessa faculdade mediúnica. Os canais estando abertos, vem a grande interrogação: que tipo de espírito se utilizarão desses canais abertos? Dependerá isso, sim, da condição moral do indivíduo. As criaturas que estão voltadas para uma vida equilibrada, digna, honesta, com todas as dificuldades da vida social humana, certamente fará a sintonia com equipes espirituais da luz,
com espíritos harmonizados com Cristo. E aqueles que estejam numa faixa de lucrar a qualquer custo, de pisar em seus semelhantes, de querer explorar a vida na terra a seu proveito material e pessoal, certamente esses indivíduos saem de uma sintonia de harmonia com o Cristo e com as leis de Deus. E, obviamente, estarão submetidas à mente de entidades espirituais de baixo nível. Embora se possa encontrar médios com tendências boas e médios com tendências más em toda parte, o tipo de realização que eles fazem é que está em sintonia com a sua condição moral. Nenhum médium, portanto, desarmonizado, entrará em contato com entidades do bem, com os guias que coordenam o progresso do nosso mundo, do nosso planeta. Desse modo, vale a pena o empenho, o esforço da criatura em prol de um trabalho mediúnico de boa qualidade, incluindo, além dos médiuns dirigentes, os demais membros de uma reunião mediúnica séria. Mas quando falamos da formação dos médiuns, estamos falando principalmente da formação das pessoas em moralidade, disciplina, atitudes, enfim, compatíveis. Allan Kardec afirma que a faculdade mediúnica é inerente ao ser humano e somente a criatura humana possui essa capacidade de exercê-la. Portanto, é uma faculdade que depende do nosso pensamento e da nossa vontade. E por isso que, oportunamente, Chico Xavier escreveu que para que ocorra o fenômeno mediúnico, é necessário que haja uma vontade apelo do espírito que vai se comunicar. Ele envolve o médium, ele se dirige ao médium, ele mostra quadros ao médium, ele projeta ideias para o médium, mas é necessário que haja uma vontade resposta. É preciso que o médium queira ser passivo dessa relação. É preciso que o médium deseje transmitir aquele comunicado, aquela mensagem, sem mesclas. O espírito André Luiz já nos disse que se faz importante um processo educacional para o exercício da faculdade mediúnica. Porque o médium tem que saber frear palavrões, murros na mesa, mensagens que podem trazer intrigas. Afinal, ele é o corresponsável pelas comunicações. Ouvimos relatos de pessoas que nos desapontam ao dizer: eu estava dirigindo e apareceu um espírito que queria escrever e tive que parar para escrever. Ou eu estava dormindo e o espírito me acordou, pois ele tinha que escrever naquela hora da madrugada. Imagina eu fazendo aquele sagu do Masterchef Rubens, que muitos já conhecem, e aparece um espírito querendo que eu pare para passar uma mensagem. Espera aí, eu tenho dia, horário para tal atividade. Agora é a vez do sagu, senão ele desanda. Fico a imaginar alguém no trabalho, no banco, na farmácia, no hospital,
E alguém da sua família ligando pedindo para que ele pare o que está fazendo e venha para casa mudar um vaso do lugar, com um reforço peculiar. Agora, já. Quando temos disciplina na vida, temos horário de nossas obrigações profissionais, familiares, religiosas e também dos trabalhos mediúnicos. O Espiritismo é muito transparente e muito nítida a sua doutrina ser estudada intensamente e constantemente. É preciso refletir nas coisas da alma, que não são palpáveis, mas outras coisas também não são. Desde a física clássica, de Isaac Newton, nós já vivíamos com coisas que nunca tinham visto. A de energia que sustenta o universo, por exemplo, conhecida como gravidade. Pesquisa que posteriormente foram aperfeiçoadas pelos estudos de Albert Einstein. Invisível, mas sabemos que existe. Podemos mencionar outra, a eletricidade. Estamos aqui conectados, graças a ela. Logo, o que a gente não vê não é necessariamente inverídico. Já dizia o aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Daí, quando trazemos todas essas questões para a nossa discussão mediúnica, fica mais fácil compreender que nós precisamos precisamos ter essa educação básica de saber fazer subjetividade, de treinar o pensamento. Já sabemos que existe alguma coisa que nós não conseguimos fazer. A natureza, como diz o Espírito Emmanuel, a natureza é o pensamento materializado de Deus. Daí a necessidade de o médium ser levado ao trabalho de educação do conhecimento e da sua educação como indivíduo, para ser pessoa e médium equilibrado e bem informado. Jamais encontraremos médium equilibrado na pessoa desequilibrada. Nunca será o indivíduo desajustado um médium ajustado, pois a mediunidade passa pelos valores do indivíduo, da pessoa. A mediunidade tem variadas maneiras de se expressar e se apresentar. Há de considerar aquela fase da infância, do nascimento, até os 7 anos de idade, mais ou menos. Todas as crianças são médiuns naturais. Elas enxergam, elas ouvem, elas sentem a presença do mundo dos espíritos, porque elas estão com todos os seus canais abertos. As crianças, em geral, conversam com seres invisíveis, vê coisas invisíveis, brincam com colegas invisíveis, choram quando olham para um determinado lugar. Elas estranham, muitas vezes, pessoas que chegam em casa e os pais ficam constrangidos, até aparenta que eles não estão dando a devida instrução, educação. Mas para nós espíritas, sabemos o porquê, pois sabemos da outra dimensão. É muito complicado a gente ir para qualquer sessão mediúnica, principalmente aquela que admite pessoas sem estudos,
é preciso procurar um centro espírita sério, onde a nossa faculdade mediúnica vai ser trabalhada desde o princípio de maneira correta e segura, onde se estuda a doutrina espírita, onde se exerce a mediunidade com seriedade, responsabilidade e, principalmente, segurança. Se eu tiver dúvidas com relação àquele centro espírita, eu vou verificar junto às USES, municipal e estadual, a Federação Espírita, vou visitar o centro, vou assistir palestras, e aí eu vou percebendo se aquela casa espírita seria ideal para mim. Daí Allan Kardec chamar a atenção para a importância dos estudos por parte de todos os que participam de reuniões mediúnicas. E há de frisar em dia diferente das reuniões mediúnicas. Quanto mais bagagem o médium tiver de conhecimentos, mais espíritos necessitados de diversos problemas ele atenderá, facilitando o trabalho das equipes socorristas, que terá reais opções de intermediários, ou seja, de médios. Incrível quando componentes de grupos mediúnicos dizem: "Ah, eu não gosto de ler, já li muito na minha vida. O problema é ler? Então ouça." Hoje temos o pendrive, a internet. Enquanto está fazendo os afazeres domésticos, procure ouvir. Aquilo vai entrando na nossa cabeça, enfim, vai aprendendo alguma coisa. "Ah, mas eu viajo muito, não tenho tempo." Hoje, pode ouvir no carro, no ônibus, no metrô, um fone de ouvido, um celular, recursos que não nos faltam. Convoquem à vontade. "Ah, eu não entendi o que foi dito, explicado." Tens a oportunidade de voltar a ouvir de novo. Ainda pode tirar dúvidas com as pessoas que participam do centro que você frequenta. Outro ponto importante, muitos alegam que só pode comparecer ao centro espírita uma vez por semana. É incrível. Somente no dia das reuniões mediúnicas. Nos estudos, nas palestras e demais atividades, nem pensar. Meu marido não deixa. Minha esposa não deixa. Onde está a tal liberdade, a tal independência? Pois bem, se só pode ir somente um dia, que dê preferência ao dia dos estudos. É muito importante, então, que o centro espírita mantenha grupos de estudos, pois somente trabalhar no trabalho mediúnico é um perigo, é uma bomba atômica que vai explodir a qualquer momento, com obsessões pessoais, ou mesmo até do grupo inteiro e da casa espírita. Conforme escreveu o Dr. Bezerra de Menezes, pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, o centro espírita deve trabalhar para formar criaturas de bem e, dentre elas, os médios. O centro espírita não tem como função primordial, formalmente, de jeito nenhum, ter uma academia de formação de médios, e sim ser um educandário de formação da alma. Daí a importância da consciência de verdadeiros servidores da seara de Jesus. Diante do que acabamos de falar, fica a seguinte sugestão: aproveitemos o tempo de pandemia, que é transitório,
pois logo haverá segurança, estaremos retornando às nossas atividades normais, inclusive as de trabalhos mediúnicos. Aproveite essa pausa para estudar, seja através dos livros, através da internet, enfim. Aproveitemos a pausa para reflexões em torno do que eu estou realizando, do que eu estou fazendo com minhas faculdades mediúnicas. Os médios e demais integrantes das reuniões mediúnicas devem colocar-se à disposição da espiritualidade todas as noites, para que possamos, ao desligar parcialmente do corpo físico, sermos úteis no socorro e amparo dos irmãos em sofrimento no plano espiritual. Porém, não podemos esquecer que durante o dia a nossa mediunidade é com os encarnados. Afinal, quem é médium é 24 horas por dia. Que precisam, esses irmãos encarnados também precisam de uma palavra de conforto, de um telefonema, de um gesto de solidariedade. Afinal, eles também sofrem. Que Jesus nos ampare para que possamos buscar o entendimento e a compreensão da nossa real missão aqui na Terra. Assim, nós finalizamos os nossos apontamentos na certeza que serão úteis a todos nós, médios ostensivos ou não. Muita paz a todos e que tenhamos uma semana de paz e de bom ânimo. Até mais. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.